Os ambientes litorâneos são aqueles que ficam no limite entre o continente e o oceano, e nele encontramos alguns ecossistemas, como os manguezais, praias arenosas e costões rochosos. O costão rochoso é um ecossistema marinho de substrato consolidado, do bioma da Mata Atlântica. Os afloramentos rochosos podem se organizar de diferentes maneiras, formando grandes paredões verticais, ocupando regiões de influência de marés, podendo se estender por vários metros acima e abaixo do mar, ou se apresentam de maneira fragmentada. Esse ecossistema está distribuído ao longo da costa brasileira, indo de São Marcos, no Maranhão, até Torres, no Rio Grande do Sul, sendo o Sudeste a região mais apropriada para se observar esse ambiente, devido à proximidade da serra com o oceano. Numa primeira vista, esse ambiente parece pouco propício à vida, devido à sua aparente pobreza de nutrientes e aos estresses que as rochas sofrem constantemente por ação das ondas, pelos raios solares e pelo vento. Porém, esse ecossistema é bastante relevante para a biologia, pois apresenta grande biomassa, alta produtividade e alta riqueza de espécies de grande importância ecológica. Uma das características mais marcantes quando observamos um costão rochoso são as faixas coloridas, que ficam uma parte na superfície exposta e outra na parte submersa da rocha. Essas faixas chamamos de zonação. Zonação é uma distribuição dos seres vivos de maneira organizada, tanto horizontalmente quanto verticalmente em determinadas regiões da rocha. Essa organização se dá devido a condições bióticas, como as relações ecológicas entre os seres vivos, competição por espaço ou predação, e ações abióticas, como temperatura, vento, umidade e choque das ondas. Questões estruturais da própria rocha também interferem na zonação, como buracos e rachaduras que se alteram constantemente com o tempo pela erosão, por exemplo. Os organismos encontrados nessas regiões são semelhantes no mundo todo. A zonação é dividida em 3 partes. Zona supralitoral, região que nunca fica submersa, mesmo na maré alta, estando sujeito a apenas borrifos de água, sofrendo grande ação dos raios solares, das altas temperaturas e do vento. Organismos encontrados nessa zona precisam ter adaptações contra a dessecação, pois, por causa das altas temperaturas, a rocha pode chegar a 50 graus num dia ensolarado e sem nuvens. Podemos encontrar comunidades de líquens, cianobactérias e animais móveis. Zona mesolitoral ou zona entre marés. Esta região sofre com a exposição da luz solar na maré baixa e fica totalmente submersa na maré alta, fazendo com que organismos que habitam esse espaço precisem de adaptações para conseguir sobreviver a essa constante mudança. São encontradas cracas, mexilhões e, na região mais baixa, macroalgas. Zona infralitoral.
Essa região fica totalmente submersa, mesmo na maré baixa. Aqui se encontram todos os organismos que não são adaptados à perda de água e às altas temperaturas, como os corais, anêmonas e os peixes. O costão pode ser considerado um laboratório natural, pois nele observamos espaços na rocha que formam microhabitats dentro do grande habitat que é o costão. Nesses buracos, existe uma grande quantidade de cenários e combinações diferentes, que vão ser ideais e acabam favorecendo determinadas espécies. Como em qualquer ecossistema, podemos observar diversas relações ecológicas entre os seres vivos. Muitas das vezes, organismos da mesma espécie brigam por um espaço na rocha, uma relação ecológica denominada competição intraespecífica. Essa competição também ocorre quando organismos de diferentes espécies brigam pelos mesmos recursos, competição interespecífica. Também podemos observar a simbiose dos líquens, uma associação harmônica entre fungos e algas onde ambos são favorecidos. A fauna do costão rochoso é bastante diversa, tendo organismos com adaptações das mais variadas possíveis para sobreviverem a esse ambiente dinâmico. Alguns seres vivos possuem um fechamento hermético para evitar a perda de água, o que os ajuda contra a dessecação, como é o caso das cracas. Outros organismos possuem adaptações nos seus pés, para que se fixe bem no substrato liso, tendo como exemplo os molúsculos gastrópodes. Ser ágil como a ligia exótica é uma característica que permite que esses animais se escondam das altas temperaturas e do batimento constante das ondas. Devido ao contato direto com a água e com a luz solar, algas se dão muito bem nesse ambiente, devido à sua capacidade de realizar fotossíntese. Elas também são bastante flexíveis, suportando o hidrodinamismo. Diferentes tipos de algas conseguem sobreviver num costão, desde as que formam líquens até as macroalgas. Organismos sésseis têm uma excelente capacidade de adesão e conseguem enfrentar toda a complexidade estrutural das rochas. Em relação ao tipo de alimentação dos organismos que habitam esse ambiente, encontramos desde realizadores de fotossíntese, raspadores, filtradores e carnívoros. A conservação desse ambiente é muito importante, tanto pela valorização da paisagem quanto pelos serviços ecossistêmicos, servindo como fonte de alimento e atividades de mergulho, turismo e lazer.